E chegámos finalmente ao 7º mês de gestação, faltam exatamente 2 meses para ela chegar. Eu estou ansiosa por esse momento, mas ainda assim muito calma, muito em paz, muito serena e a aproveitar então todos os momentos, todos os processos até que chegue a hora, não é, de nós conhecermos a nossa bebê. Hoje eu vim então fazer um videozinho de perguntas e respostas. Como eu vos tinha explicado nos diários da gravidez, o que é que eu decidi fazer? Como eu decidi fazer diários de gravidez de 3 em 3 meses, para que não fosse demasiado exaustivo para mim, para que também não fosse demasiado exaustivo este tema para vocês, até porque eu acho que não haveria conteúdo para falar todos os meses ou todas as semanas, como há algumas pessoas que fazem. Dessa forma, eu consegui aproveitar um bocadinho mais, enfim, não me sobrecarregar com esta parte, mas ainda assim partilhar com vocês o que tem sido uma experiência muito boa. Tem sido muito bom receber o vosso carinho, receber também partilhas da vossa parte. Quando eu relatava que eu estava muito mal, com muitos enjoos e etc, eu tinha sempre mães que me vinham também, enfim, enviar alguma mensagem de apoio, dizer olha, vai passar, tem calma, vale a pena, custa mas vale a pena, e tudo isso sem dúvida que ajudou. Eu decidi então, entre os diários da gravidez, fazer um vídeo com perguntas-respostas, neste caso perguntas vossas, que eu vos pedi lá no Instagram, e se não me segues ainda no Instagram, segue por lá, é Ana Lobo Blog, fica um bocadinho mais perto de vocês, é mais fácil esta interação, enfim, mandar mensagens pelo direct. Eu costumo responder a toda a gente que me manda mensagem, faço sondagens, caixinhas de perguntas, e então acaba por ser ali uma relação diferente. Para quem tem YouTube e Instagram sabe que é uma relação diferente, portanto se quiser estar um bocadinho mais perto e fazer parte também das perguntas, segue lá no Instagram. E então, eu costumo pedir-vos então perguntinhas lá no Instagram para fazer entre cada diário. Então tivemos o diário do primeiro trimestre, depois um vídeo com perguntas e respostas daquela fase. Tivemos também já o vídeo do segundo trimestre, que eu fiz quando completámos os 6 meses. E agora então vim responder algumas perguntas vossas. São pouquinhas perguntas, mas que eu achei bastante interessantes para então esta fase da gravidez que estamos agora. E depois teremos então o vídeo final do diário da gravidez, que será então quando eu completar os 9 meses, que já falta pouco. Estou ansiosa para vir contar-vos quais têm sido então os sintomas desta nova fase, como é que eu me sinto também, não é, cada vez chegando mais perto do fim, mas enfim, isso vai ficar por outro vídeo. Trouxe então aqui as perguntinhas, vou ler aqui e responder para vocês, para não perdermos mais tempo. Então, bora lá! Eu aproveitei e trouxe também algumas perguntas que são as perguntas que mais me fazem, assim, no meu dia-a-dia, no trabalho, por exemplo, quando se apercebem que eu estou grávida, porque eu tento usar roupas um bocadinho mais discretas. Eu não gosto que estejam constantemente a falar do mesmo assunto e constantemente o dia todo a fazer as mesmas perguntas, porque torna-se chato. Às vezes eu não quero falar, não estou com paciência e tenho que estar ali, enfim, a falar sobre a gravidez over and over again. E então, quando elas se apercebem, as perguntas são sempre as mesmas. When is my due date? Que é para quando é que está previsto o parto, qual é o sexo e se eu já tenho nome. São as 3 perguntas que mais me fazem ao longo do dia. E então eu vou responder aqui também para vocês, porque são perguntas que também já me fizeram através do Instagram. Uma delas é então para quando é que está prevista, não é, o nascimento da nossa menina. E então, ela está prevista para o dia 30 de janeiro, ela pode sempre nascer 15 dias antes ou 15 dias depois, ou até bastante tempo antes, não pode nascer mais do que 15 dias depois, porque por norma, não é, uma gravidez deveria ir no máximo até às 42 semanas, é quando, enfim, é a altura que os médicos acham que é de máxima extensão, digamos assim, da gravidez, para que seja seguro o bebê estar lá dentro. Mais do que isso, digamos que a placenta começa a ficar velha, começa a já não fazer a sua função da mesma forma e então seria perigoso o bebê continuar lá dentro. E então, se nós chegarmos às 42 semanas e não acontecer o trabalho de parto, não começar o trabalho de parto, aí passaria-se então à indução do parto, enfim, de uma forma hospitalar, não é? Seria marcado e programado para que acontecesse. Eu espero muito que ela nasça de uma forma natural e que seja quando ela quiser e que não tenha que passar por esse tipo de procedimentos, mas enfim, se tiver que ser, será. Outra pergunta é o sexo, não é? É uma menina e o nome Juliana. Estas são as perguntas que mais me perguntam. Agora vamos às vossas perguntinhas. Uma pergunta que me perguntam muito é se eu tenho medo do parto. Então, é muito interessante porque eu sempre tive muito medo do parto
antes de estar grávida, tipo assim, muito antes de estar grávida, antes de começar a planear a gravidez, ou seja, quando eu era mais nova e pensava nisso, eu costumava partilhar muito com a minha mãe que eu tinha um medo horrível do parto, por tudo o que nós ouvimos, enfim, pela forma como as pessoas descrevem esse momento normalmente, não é? Também pela nossa imaturidade e etc, eu tinha bastante medo e então eu sempre disse que quando eu engravidasse eu ia querer ter uma cesariana, fazer uma cesariana, ter um parto por cesariana, que eu não ia querer sequer sentir nenhuma dor, nem tipo assim, não, bem antes das dores começarem eu já queria fazer uma cesariana e pronto, e acabar com o sofrimento, porque eu não tenho que sofrer, eu não vim para este mundo para sofrer. E porque é que nós temos que sofrer? E porque é que um momento que devia ser tão bonito como o parto, não é? Como o nascimento de um filho, tem que ser de sofrimento? Era assim que eu pensava. E a minha mãe sempre me disse, quando tu engravidares, isso vai ser a última coisa em que tu vais pensar. E eu dizia, não, não é possível, eu sei que eu vou ter medo, eu sei que eu não quero passar por isso. E mais uma vez, a maturidade prova-nos que nós não sabemos nada, que nós estamos constantemente a mudar, que nós estamos constantemente a evoluir, quer seja para pior ou para melhor, mas enfim, em mudança, em processo de mudança, nós estamos, isso não há dúvidas. E realmente, quando eu engravidei, esse medo simplesmente passou. Não me perguntem porquê, mas é das últimas coisas que eu penso. Eu só quero que a minha filha seja saudável, que o parto corra tudo bem e que ela nasça de uma forma saudável, com o menor sofrimento possível para ela. Eu só quero sair do hospital viva, com a minha filha viva e saudável. São as únicas duas coisas que me preocupam neste momento em relação ao parto. Então não tenho medo nenhum do parto, estou ansiosa para experimentar e para saber o que é, não é? Porque não sei. Quero muito sentir, quero muito que seja o mais natural que eu possa, até ao momento em que eu aguentar. Eu não quero associar essa dor a sofrimento, eu quero associar essa dor a algo positivo, que quer dizer que cada vez que me der uma dor, uma contração, está mais perto do momento dela chegar. Eu acho que cheguei a este ponto depois de muita pesquisa. Como eu já vos disse várias vezes, eu adoro pesquisar e informar-me sobre os assuntos que me interessam, e este é um deles. E eu acho que ter visto muitos vídeos de trabalhos de parto, sobretudo naturais e enfim, na água, ou sem muitas intervenções médicas, ou mesmo com alguma intervenção médica, mas ter visto muitos partos me deixou, não sei, empoderada, e eu só quero um parto assim bem natural, bem normal, e que ela venha no tempo dela e da maneira que for mais segura e saudável para ela. Se a maneira mais segura e saudável para ela, enfim, para nós, for uma cesariana, também estou super tranquila em relação a isso. Pretendes parar de trabalhar antes? Ou seja, um tempinho antes eu pretendo parar de trabalhar. Há algumas pessoas que param de trabalhar 2 semanas antes, 1 mês antes, ou aliás, mais tempo antes por algum motivo, porque têm uma gravidez de risco, ou porque não se sentem bem, ou porque o trabalho já é muito pesado para elas, ou simplesmente porque querem ficar em casa. Também há muitas que é assim, não é? E nós sabemos que essa é uma realidade. Outras porque querem ter tempo para descansar mais, ou para preparar enfim, o quarto. No meu caso, eu não pretendo parar nunca. Eu só vou parar se eu sentir que eu preciso de parar. Portanto, eu estou literalmente a ir com o flow. Eu quero trabalhar até ao último dia, se eu puder, não é? E se eu me sentir confortável para isso, enfim, se as dores me permitirem, se o meu corpo me permitir. Vou adaptando o meu trabalho. Por exemplo, neste momento eu faço muitas pedicures, que já me faz alguma pressão no fundo da barriga, portanto, provavelmente no último mês o que eu vou fazer é que eu vou deixar de fazer pedicures, vou só fazer, enfim, manicures, depilações e, enfim, serviços em que eu não tenho que estar tão dobrada em cima da barriga. Mas pretendo estar lá até eu não poder mais. Se eu ficar em casa, eu vou ficar muito parada, já sei, não é? E não é o meu objetivo. Eu quero-me continuar a mexer, quero continuar a estar ativa. Eu sinto-me muito bem neste momento, então não vejo motivo algum para parar. Para além disso, se eu não trabalhar, eu não ganho, então eu preciso de dinheiro, porque não é? Vem uma filha e não só, as contas não param de chegar, como é óbvio, e então eu pretendo fazer o máximo de dinheiro que eu puder, guardar o máximo de dinheiro que eu puder até à chegada dela, para depois sim poder parar e estar tranquila nos meses após o nascimento dela. Vais ter plano de parto? Sim, vou ter um plano de parto. Estou a ser acompanhada por uma doula. Aliás, estou a gravar o diário da doula para vocês também. Espero que vocês estejam a gostar. Acho que é algo bastante diferente. Ainda não vi nenhum quadro assim aqui no YouTube com o diário da doula, e acho que são informações que vos podem ajudar também numa gestação ou numa futura gestação. Outra pergunta bastante polémica é: vais fazer baby shower? Não. Não vou fazer baby shower.
não gosto do conceito do baby shower, não gosto muito de ir a baby showers. I know, é polémico porque hoje em dia toda a gente faz baby shower e o baby shower foi uma coisa que, enfim, se tornou bastante popular, sobretudo com a ida de uma grande imigração brasileira para Portugal, porque é uma coisa que se faz muito no Brasil há chá de cozinha, há chá de casa nova, há chá de bebê, há chá de tudo e mais qualquer coisa, né? Chá de panela, que é, no fundo eu acho que é o da casa nova, e eu fui a um chá de panela há muitos anos atrás e eu achei ridículo. É a minha concepção, é a minha maneira de ver as coisas. Para a minha família não faz sentido, não é neste caso para mim, para o meu marido, mas enfim, cada um faz aquilo que acha certo para si, que faz sentido. Para algumas pessoas faz muito sentido ter aquele momento enquanto está grávida com os familiares, tirar fotos com os amigos, enfim, aquela troca de presentes, aquela dinâmica, e está tudo bem. Também, se a pessoa gosta, porque não, acho que sim, que deve fazer e que deve imortalizar esse momento. Para mim não faz o mínimo sentido. Eu nunca faria uma lista para as pessoas me comprarem coisas. Epá, não faz mesmo sentido nenhum para mim. Não faz sentido para mim... Não, para mim nada faz sentido, na verdade, naquilo tudo. Só houve um baby shower que eu fui que eu gostei, porque era uma pessoa muito próxima. De resto, eu acho que aquilo realmente é feito mais para receber coisas do que propriamente para outra coisa. Pelo menos eu falo das experiências das quais eu fui. Claro que tudo o que eu trago aqui é sobre as minhas experiências e a minha perspectiva de vida. As pessoas convidam pessoas com as quais elas nem sequer têm propriamente uma relação, com as quais aquele bebê não vai ter relação nenhuma no futuro. Houve chás de bebés que eu fui que eu nunca vi as crianças, tipo, depois do chá de bebê, e para mim não faz sentido. E pronto, não. Sorry. Pontos negativos e positivos de estar grávida. Que difícil. Pontos negativos de estar grávida. O incómodo no corpo, no nosso corpo, não é? É difícil. É toda uma adaptação. Para mim foi a parte dos enjoos, mas depois tem a parte de o esticar da barriga que dói, o peso também que dói, o estar constantemente a ir à casa de banho, a bexiga que dói, o não conseguir evacuar dói, ficar enjoada é desconfortável, dores de cabeça para algumas pessoas, dores nas costas. Para mim toda essa parte é a parte desconfortável, é a parte, enfim, negativa, as roupas deixarem de servir. Mas pronto, é uma fase, e acho que depois os pontos positivos acabam por colmatar todos os pontos negativos e fazer então com que tudo valha a pena. Os pontos positivos, compreendermos que temos o poder, o dom, a bênção de gerar uma nova vida que não existia, que não existiria se não fôssemos nós os dois, não é? Aqueles dois seres que se uniram para gerar uma vida, tipo, meu Deus... Está bem feito aqui. Isso é, para mim, o ponto positivo, mais positivo. Poder sentir uma vida dentro de nós é empoderante. Eu acho que para as mulheres, não é? Sobretudo, claro que os homens depois terão outra perspectiva enquanto pais e eles também têm a perspectiva deles e também terá provavelmente os pontos positivos para eles, mas eu acho que para a mulher empodera-nos, dá-nos força, dá-nos... Tipo, se eu sou capaz disto, eu sou capaz de tudo. É quase uma cena assim meio mística, mas que é muito boa. Eu acho que o bond, a ligação, a relação do casal fica muito mais strong, muito mais forte, muito mais consolidada. Claro, quando o casal já tem uma boa relação, não é? Somos muito mimadas, isso é um ponto muito positivo por toda a gente, pela família, pelos amigos. Pronto, eu aqui também através das redes sociais, muito mimadas, as grávidas são muito mimadas, e depois quando o bebê nasce, toda a gente caga para a grávida e só pensa no bebê, mas isso é uma coisa que vamos falar no pós-parto e na altura certa, porque eu sei como é que isso funciona. Mas é muito bom ser muito mimada. E toda a gente quer que a gente coma, e quer que a gente coma bem, e preocupam-se connosco. Enfim, eu tenho amado, assim, esse carinho que eu tenho recebido, a maneira como o Boy Magia me tem tratado, que já era boa, mas agora está melhor ainda. Tipo, eu estou a aproveitar a boia toda. Eu estou grávida.
baby ajuda-me nisto, eu estou grávida, baby ajuda-me naquilo. Eu não abuso dele, mas gosto muito de sentir o carinho com que ele olha para mim e como ele me trata, tem sido muito bom. Então os pontos positivos são muito melhores do que os pontos negativos. Expectativas em relação ao pós-parto, boa pergunta. Então, uma das coisas que eu já sei que vai acontecer, que não é uma expectativa, para mim é uma realidade, as pessoas deixam bastante de lado a grávida e focam-se mais no bebê. Como eu não tenho uma rede de apoio aqui, não é? Só tenho o meu marido e não tenho, enfim, a minha família por perto, que para mim seria a minha rede de apoio, eu acho que eu não vou sentir muito isso, porque eu já vou estar sozinha independentemente. As minhas expectativas em relação ao pós-parto são muito realistas e tendem mais para o negativo, assim, não para o negativo. Eu estou a imaginar o pior cenário, que é para, se for melhor, ser bom. Estão a ver? É assim que eu penso, que eu tenho que pensar no pior cenário, tipo, opá, vai ser bué difícil, as noites vão ser difíceis, a amamentação vai ser difícil, vou tentar o meu melhor, mas vamos ver como é que vai correr, a vida vai mudar, vai ser um processo de adaptação, vai ser difícil, e depois se for mais fácil, ótimo, melhor ainda. Então é assim que eu tenho lidado com o pós-parto, não estou nada preocupada, sei que tenho uma pessoa excelente ao meu lado e, enfim, para mim está tudo ótimo, I'm going with the flow e acho que vai correr super bem o pós-parto. Das expectativas, apesar de eu tentar pensar mais que será difícil para que depois eu não tenha um choque, eu acho que vai ser muito tranquilo, porque nós somos tranquilos enquanto casal e quando nos acontece alguma coisa de negativo, nós lidamos como tem que ser realisticamente e então tipo, não sei, não estou nada preocupada, mas se calhar isso pode mudar e eu venho-vos falar depois, então, no pós-parto, se foi muito pior do que aquilo que eu pensava. Talvez. Tens tempo e energia para fazer exercícios físicos agora que estás grávida? Zero. E se vocês têm, parabéns. Quem me dera. Não tenho, tempo tenho, porque tempo temos sempre, isso é uma questão de prioridades e se nós priorizarmos isso, nós vamos arranjar tempo para o fazer. Energia também tenho, tipo, também me sinto super bem e poderia fazer exercícios físicos se eu quisesse, mas não tenho a vontade. Zero, nenhuma. Se eu não tinha vontade de treinar antes, agora então eu não tenho nenhuma mesmo. Sei que é importante e por isso é que eu tento me mexer tanto no trabalho, por exemplo, para não ficar então sedentária, já que não faço nenhum tipo de exercícios. Quero começar a fazer alguns exercícios agora chegando mais perto do parto, mas para me preparar para o parto e não para estar numa boa condição física ou para estar, enfim, bem, enfim, a nível físico, não é? Eu quero é estar preparada para o parto, portanto provavelmente vou comprar uma bola de pilates e vou fazer alguns exercícios para me ajudar no parto, mas não tenho vontade nenhuma de treinar, não me sinto nada culpada. E isso é mau, porque eu devia, né, tipo, devia me sentir culpada ou devia querer treinar, não sei, enfim, não sinto vontade nenhuma. Quanto tempo trabalhaste e até quando planeias ficar de baixa? Esta pergunta faria mais sentido se fosse no pós, porque eu não sei quanto tempo vou trabalhar, porque não sei como é que as coisas vão correr, e de baixa pretendo ficar no mínimo 3 meses, portanto isso é de certeza, 3 meses eu vou ficar em casa, depois posso ficar um bocadinho mais, ou não sei, mas 3 meses sim, vou ficar em casa com ela. Mais 2 perguntinhas and we done, eu deixo-vos ir. Espero que vocês estejam a gostar, não se esqueçam de deixar o vosso like, enfim, de irem comentando, tá bem? Então, quais cuidados tiveste na preparação para a gravidez, fisicamente? Então, ela enfatizou bem o fisicamente, não é? Porque há outro tipo de preparações que eu acho também importantes, emocional, psicológico, enfim. Fisicamente, que foi a pergunta então que ela fez, o que eu fiz foi, eu comecei a fazer caminhadas, aliás, a fazer corridas, quando comecei no processo de preparação para engravidar, eu planeei, não é? Então eu tive tempo, desde o momento em que eu decidi, enfim, que íamos começar a tentar, até o momento em que efetivamente começámos a tentar, eu tive um período de tempo e então o que eu fiz fisicamente foi, comecei a fazer corrida, ou seja, a tentar fazer um bocadinho mais de exercício, comecei a beber muito mais água, porque eu tenho muita dificuldade em beber água. A nível alimentar eu não fiz grandes alterações, porque eu já me alimento de uma forma basicamente saudável. O que eu fiz, assim, bem diferente e bem de preparação mesmo, para a gestação foi começar a tomar o suplemento alimentar de ácido fólico, enfim, é um suplemento multivitamínico para grávidas ou para o pré-gestação e eu tomei durante 3 meses sem errar, todos os dias antes de engravidar
Entretanto engravidei, ainda tomei ali mais um bocadinho, mas depois comecei a ficar enjoada e fui deixando de tomar, enfim. Mas essas foram as preparações que eu fiz fisicamente. A nível assim da pele também posso incluir isto como fisicamente. Durante os 3 meses também anteriores ao início de começar a tentar engravidar e de ficar efetivamente grávida, eu apliquei muito mais cremes e óleos na zona da barriga, das coxas, dos seios, cremes e óleos, produtos já apropriados para anti-estrias e grávidas, etc. Quando engravidei, deixei de aplicar qualquer tipo de cosmética, nem perfume, nem desodorizante, nem cremes, nem nada, durante os 3 meses iniciais da gravidez. Portanto, houve realmente um planejamento, eu fiz realmente algumas coisas que eu achava que eram importantes de fazer, eu tomava alguma suplementação também antes de engravidar, mas que era, enfim, random, que eu é que tomava por livre e espontânea vontade, mas sobretudo o que eu fiz foi aumentar imenso a ingestão de água e tomar o suplemento pré-natal antes de começar a engravidar, que eu acho que teve uma influência muito grande para eu ter engravidado tão rápido. Tipo, foi no primeiro shot. Última pergunta. Tens medo de não voltar a ter mais a liberdade que tinhas? Esta pergunta foi mesmo agora há pouco que me mandaram no Instagram e eu achei uma pergunta super interessante porque sem dúvida que é uma coisa que nós temos que estar preparadas, não é? Que vai mudar no pós-parto. Mas a pergunta é se eu tenho medo. Nenhum. Eu tenho zero medo da mudança que vai acontecer na minha vida porque eu estou preparada para essa mudança. Porque eu, quando tomei esta decisão, eu já sabia e eu já sei, não é? O que é que isso acarreta. Ou seja, eu acho que quando nós temos as expectativas muito bem alinhadas com a realidade, não há muito com o que nos surpreender ou com o que ficar assustadas. Para além disso, de eu ter as expectativas muito bem alinhadas e de eu saber que eu vou ter uma nova pessoa na minha vida para a qual eu vou ter que me doar bastante e que me vai requerer muito tempo, eu não acho que um filho nos tire nada. Eu acho que o filho nos tira aquilo que nós permitimos. Eu não estou a falar dos primeiros meses, porque os primeiros meses, o primeiro ano, em que é muito... enfim, como é que eu ia te explicar? Não é uma questão de se nós queremos ou não queremos doar, aquela criança precisa de nós e nós temos que estar lá para ela, porque nós tomamos aquela decisão de trazer aquela nova vida ao mundo, portanto é da nossa responsabilidade saber que vamos ter que doar tudo aquilo que ela precisa, mas após esse período de adaptação, porque eu acredito que o primeiro ano da criança é um período de adaptação dela na nossa vida e de nós na vida, enfim, e de nós com ela na nossa vida, enfim, vocês perceberam, a quantidade de liberdade que ela nos retira, digamos assim, depende daquilo que nós estamos dispostos a dar. Tudo é uma questão de prioridades e perspectivas. E eu sei que provavelmente muitas mães vão dizer aqui nos comentários, e eu vou ficar à espera dos vossos comentários, que quando ela nascer isso eu vou ver que não é bem assim e que tudo muda e que a minha cabeça muda. Sim, isso pode acontecer, mas mais uma vez é porque eu permito que isso aconteça. E então, se eu o fizer, se eu deixar de ter a liberdade que tinha, é porque eu quis. Então, que eu não posso ter medo de algo que eu permiti que acontecesse. Eu acho que quando nós temos a plena consciência de que a nossa vida e as rédeas da nossa vida estão nas nossas mãos, não há do que ter medo, porque nós temos que aceitar as escolhas que fazemos e as consequências que advêm dessas escolhas. Portanto, não tenho medo nenhum. Eu acho que o que eu teria mais medo era de não ter escolhido a pessoa certa para ter uma filha ou um filho, para gerar uma nova vida. A partir do momento em que eu escolhi a pessoa certa, eu acho que isso não será um problema, porque nós temos uma ideia muito similar a essa questão da liberdade. Nós sabemos muito bem aquilo que nós queremos e que não queremos para nós, para a nossa filha, para a nossa família, e portanto eu acho que isso não será um problema. Mas de qualquer maneira, quando eu digo que eu não tenho medo, isso não significa que isso não venha a acontecer e que eu não me venha a sentir presa e que eu não venha a sentir no pós, tipo, oh meu Deus, eu perdi a minha vida, ou perdi a minha identidade, ou perdi... Mas neste momento, quando me fazes essa pergunta, se eu tenho medo de perder alguma coisa, a liberdade que tinha ou que tenho, nenhuma. Zero. Espero muito que vocês tenham gostado das minhas respostas às perguntas, não é? Que tenha feito sentido para vocês, que vos tenha feito talvez pensar de forma mais abrangente sobre algum tema, ou de um ponto de vista que vocês ainda não tinham parado para pensar. Fico à espera dos vossos comentários então aqui em baixo e das vossas opiniões, como é que foi para vocês, o que é que vocês acharam, o que é que vocês acham do chá de bebê. Quem sabe, por exemplo, também não mudam a minha opinião acerca desse assunto ou a minha forma de ver as coisas, porque enfim nós somos todos diferentes e eu acho que
uma das coisas mais importantes na vida é nós vivermos consoante a nossa verdade. E por mais que aquela verdade não seja a verdade correta ou incorreta, porque não há uma verdade correta ou incorreta, enfim, tudo depende de como funciona para cada um de nós. Se for verdade para vocês e fizer sentido na vossa maneira de ver a vida, está tudo bem, porque isso só influencia a vossa vida e só interessa para vocês. Portanto, não se deixem influenciar por opiniões alheias, não se deixem influenciar nem pelas minhas, nem pelas de ninguém, porque aquilo que eu digo aqui é coisas que eu acredito e que eu pretendo aplicar na minha vida, na minha família, na minha casa, até o momento em que isso funcionar. E não tornar isso uma verdade absoluta, toda a gente tem que viver segundo aquilo em que eu acredito. Não, de todo, não é esse o meu objetivo com estes vídeos, é realmente esclarecer-vos ou tirar-vos algumas dúvidas ou curiosidades que vocês tenham, partilhar com vocês, receber também partilhas do vosso lado. Estou muito feliz de estar aqui a partilhar isto com vocês, estou muito feliz de me estar a sentir bem e de poder documentar estes momentos. E é isso, um grande beijinho e até ao próximo vídeo, até ao próximo diário da gravidez, que será daqui a 2 meses. Um grande beijinho e até ao próximo. Tchau!